Tema verdadeiramente cativante. Há 2 dias para cá temos vindo a receber um choque tremendo com aquela mãe que, ao nascer a sua filha, previsivelmente, não se sabe bem ao certo o que aconteceu, mas que a matou de uma forma dramática. É claro que nós espíritas conhecemos muita coisa que nos envolve, que nos pode levar à loucura, mas não há dúvida que esta ligeireza com que se trata a vida humana hoje, e é uma forma muito ligeira de a tratar, não propriamente esta mãe, que poderá ter razões que evidentemente nós não podemos julgar, mas a forma como até o poder político, como o poder religioso, como o poder social, trata estas questões da vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, os crimes que a história registra para uma das figuras mais tremendas, mais inferiores, perdoe-se uma expressão, que registra a história dos últimos séculos, Adolf Hitler achou por bem tratar a vida intrauterina de uma forma leviana, permitindo e advogando mesmo o aborto, de uma forma clara e evidente. Isto porquê? Porque uma mulher grávida, ou as mulheres grávidas, eram um obstáculo aos objetivos que o Terceiro Reich pretendia para dominar o mundo. E como tal, as mulheres grávidas não podiam estar grávidas. Daí o incentivo ao aborto. Mas hoje, não vemos aí à nossa volta muitas empresas, muitas instituições que tratam as mulheres grávidas de uma forma tal que muitas são despedidas. Muitas são despedidas. Aliás, tivemos mesmo uma amiga pessoal e também uma frequentadora da nossa casa que há 2 meses foi despedida de um lar de religiosas porque estava grávida. Isto é uma forma leviana de tratar a vida. Porquê? Porque a responsabilidade sobre a existência é tremenda. Nós vamos falar meia dúzia de pessoas, não é? Que têm acesso à comunicação social, que têm acesso aos meios, aos mídias, e vamos falar de uma forma tão leviana e tão ligeira sobre estas coisas que até nos surpreende. Adolf Hitler considerava que os velhos, estamos a falar numa altura em que a esperança de vida não é como hoje. Não é? Em Portugal só temos mais de 5.000 pessoas com mais de 100 anos. Mas ele achava que quem não produzia não teria direito a viver. Logo incentivava também a eutanásia. E uma terceira via, não é? Mesmo a eutanásia, entre aspas, dos deficientes. Porque era um estorvo à evolução e ao progresso da sociedade alemã. Bom, foi considerado o maior criminoso por muitos da história, ao permitir-se esta coisa terrível debaixo da bandeira de um socialismo nacional. Porque era o partido que ele fundou depois da Primeira Guerra Mundial, o nacional-socialismo. Porque tudo isto está muito bem documentado. Quais são os objetivos? E quem manda? Porque 95% dos nossos concidadãos são religiosos, de várias religiões, de raiz cristã, a maior parte delas. E religiosos, irreligiosos, como a gente queira dizer, ou sem religião, ou materialistas, é uma minoria ruidosa, que fala e dá a ideia que está a falar por toda a gente. Esse crime hediondo que a história registra, afinal está agora a ser incrementado por decreto, democraticamente. Foi o aborto, preparamos para a eutanásia, e não sei que se a seguir não virá essa necessidade social, económica e materialista de também aligeirar este sofrimento e aligeirar as dificuldades dos pais que têm a seu cargo filhos profundamente deficientes
e que não podem, de maneira nenhuma, aligerar as suas responsabilidades. Então será mais fácil, se calhar, antecipar a partida, porque estou só a lançar algumas ideias. Porque é que isto vai acontecendo e nós vamos calando e permitindo que tudo isto pareça uma coisa de direitos humanos. Parece uma coisa de direitos humanos. O que é que acontece verdadeiramente? Uma minoria que não tem nenhum objetivo, que não seja o prazer material, o poder material, o poder humano, o poder político, uma minoria ruidosa, não é? Fala e toda a gente fica de olhos abertos, ouvidos à escuta, e alguns ficam na dúvida se também onde votar ou não onde votar essa questão, que vai passar por todos nós. Que vai passar por todos nós, irremediavelmente nós vamos todos chegar a super séniores, não é? Aos séniores. Agora vamos ser super séniores. Vamos estar todos na mesma pote, digamos assim, de decisão. Quer dizer, daqui por uns anos, estou com tremores, daqui por uns anos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós estamos nessa situação. Nós estamos na situação de os familiares não poderem tratar-nos, de poderem aturar-nos, de poder estar connosco. Agora anda para aí uma moda que é o Alzheimer, tudo é Alzheimer. Já nem se diferencia se pode ser demência ou não, se pode ser cansaço cerebral ou não, se podem ser células que não estão fruto das circunstâncias da vida, do trabalho, da dedicação, do sacrifício que os pais fizeram por nós e que a gente hoje já não tem tempo de fazer algum sacrifício por eles. Mas nós vamos estar debaixo dessa, digamos assim, dessa liberdade de ação. Imaginam que eu chego à rua com uma pistola, dou um tiro na cabeça e vem a polícia prende-me. Não tem nada que me prender. Mas porquê? Ele pediu que eu me matasse porque está cansado de viver. Quer dizer, como é que a pessoa pergunta, quer morrer? E pega-me nos cabelos. Então dá-se uma injeção e tira-se da vida. As pessoas que estão por trás desta campanha lamentável contra a vida, nós não temos que estar contra a morte. Nós temos que estar a favor da vida. Não é? Mas as pessoas que estão contra a vida têm algum objetivo superior. Se não a sua projeção pessoal, em termos sociais. É claro, o que é que acontece? Acontece que nós vimos assistindo a digamos assim, este progresso desde longa data, desde a mais distante antiguidade. Ainda não nos debruçamos, nós nem nós espíritas, quando é que começou o mundo primitivo na Terra? E quando é que se deu a passagem para o mundo de expiação e provas? Nós ainda não detectamos bem essa fase. Mas vamos sabendo algumas coisas, aqui alguns respigos, que no início, quem eram os deuses? Quem eram os deuses realmente que marcavam as sociedades? Bom, os deuses eram os filhos dos reis. Os reis que mandavam, que tinham o poder, que tinham a força, que dominavam as gentes, que obrigavam a trabalhar. Não estamos a falar naquela fase do nomadismo, não é? E a vida nasceu no interior da África, e depois da África as pessoas começaram a ser muitas e tiveram que se alargar porque não cabiam todas no mesmo sítio, e depois começaram por ali fora e começaram os mais espertos a dominar os menos espertos. Ou, porque as capacidades não são todas iguais, e começou essa fase do poder e do mando. Então esses eram os donos, os que mandavam, e depois os filhos eram os reis. Vamos encontrar, por exemplo, no tempo de Dom Dinis, o Dom Dinis tinha mais ou menos 18 filhos bastardos. Quando a rainha Isabel descobriu, não demorou muito tempo, foi logo no dia do nascimento da sua filha Constança, da mais velha, que ele queria um rapaz, como era uma mulher, ficou passado da cabeça, nem pegou na filha ao colo e saiu para ir ter com a amante. Quando ela começou a saber que afinal ele tinha outras mulheres. Quando ela descobriu isso e o enfrentou, a certa altura, o confrontou com essa realidade, ele disse-me, o que é que quer, senhora? Eu preciso de ter filhos para manifestar o poder, porque cada filho governava uma província, não é? E ele tinha cada província governada por um filho, ele coordenava tudo e ele é que mandava. Constantino fazia a mesma coisa no seu tempo. O Império Romano era constituído por reinos e cada reino era governado por um dos filhos de Constantino. Quer dizer, era assim a manifestação do poder. A pessoa manifestava do poder dessa maneira. Quem estava por baixo obedecia. Não tinha mais nada que fazer, obedecia, cegamente.
Porque, até na França, temos o Rei Sol, não é? O Rei Deus. Até, quer dizer, o Rei era o Deus. É que mandava, é que pagava, é que tal, etc. Ele é que mandava, era que era o Deus. Desde a Mesopotâmia, dessas mais distantes religiões, que os deuses eram os filhos, eram os príncipes, era quem se distribuía para materializar o poder. É claro que isso depois veio andando, não é? Vamos apanhar o tal de Abraão, não é? Vai, Abraão, vai sacrificar o teu filho. Isso era uma prática usual naquela época. As famílias sacrificarem os filhos primeiros, os primogênitos, os primeiros gerados. Era uma entrega ao Deus. E então lá iam a pedir sacrifício, matavam um filho em sacrifício do Deus, que não conheciam, tinham uma visão, mas que era, no início, o rei, o que mandava no povo, fisicamente dizendo, ou materialmente falando. Claro que há uma passagem muito significativa, uma mudança assim, quando ele, ao junto da pira, ouve a voz e diz: pronto, testei a tua fé, não sacrifiques o teu filho. A partir de agora, sacrificas o cordeiro mais gordo do rebanho. Bom, é uma mudança muito significativa. Será aí começado a grande marcha para o mundo de expiação e provas? Provavelmente. Provavelmente terá passado num pico por Moisés e depois chegado a Jesus, quando se começa a desenvolver o mundo de expiação e provas. E agora, sempre por aí fora, até chegar ao nosso tempo, que está no dialbar, no início do mundo da regeneração. Portanto, há todo um progresso, toda uma evolução da sociedade, no sentido de considerar, a partir de Moisés, que o Deus que fala no monte era o Deus verdadeiro. Embora o povo sabia alguma coisa disso. Não, o povo não sabia nada disso. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as normas da lei, as tábuas da lei, o povo cá embaixo imitou. Só que imitou, falou com os espíritos, falou com o outro lado, falou com os espíritos inferiores. Não é? E vem a cena do bezerro de ouro. Mas há aqui, de facto, uma grande transmutação, ou transformação, digamos assim. Transformação das sociedades. Só pela violência que as pessoas obedecem. E os cabecilhas daquela ação foram todos mortos. Terá sido aí, dizem, que Moisés foi castigado e impedido de entrar na terra prometida. Bom, esta coisa funcionou, resultou, transformou-se tudo, nada. Continuou tudo na mesma. Diz Jesus no Evangelho, a certa altura, quando fala do pai Abraão, que os hipócritas, fariseus, dizem: mas quem é este mentalmente? Quem é este que tirou esta coisa daqui? Foi eu. Quando os tais hipócritas, fariseus, vão meter a mão no bolso, que é para não ser tentado outra vez. Dizem: mas quem é este que ainda não tem 50 anos e fala do pai Abraão? E Jesus, vejam a transmissão do pensamento, como tem raízes profundas no cristianismo, vamos dizer, na boa nova de Jesus. E Jesus diz: antes de Abraão ser, eu sou. Leiam no texto do Evangelho. Depois diz assim: quando Abraão soube que eu viria, rejubilou. Porque já nessa altura se sabia que os homens não iam ouvir a voz do monte. Não iam ouvir a mensagem dos 10 mandamentos. Tudo se ia outra vez afirmar da mesma forma. Matéria, matéria, prazer, matéria, prazer. Ai, mas ao sábado ia tudo rezar ao Senhor. Rezar tudo ao Senhor. Quer dizer, alguém passou para a cabeça alguém de que na sexta-feira as pessoas fizessem refeições ligeiras. Ninguém pensou nisso. Mas a sexta-feira foi consagrada desde muito antigamente ao dia da preparação para o sábado. E o dia da preparação para o sábado era um dia em que, fisicamente, o estômago tinha estado aligerado, a combustão celular tinha que ser ligeira, tinha que ser leve, para que no sábado, que era o dia do Senhor, a elevação de pensamento fosse maior, a concentração fosse mais profunda e se pudesse dialogar mentalmente com Deus. Essa era a grande realidade. Depois nós não concordamos com a história dos judeus que tinham ao sábado, arranjamos o domingo, mudamos aquela conversa toda e deixou tudo de ter significado. Porque o povo não convinha saber profundamente qual era a mensagem de Jesus. Não podia saber. Nós vamos perguntar: quem é que tinha acesso à cultura? Quem é que tinha acesso ao conhecimento? Quem tinha? Dos apóstolos, 2 eram ou tinham alguma cultura. Mateus Levi, que é conhecido como o autor das suas anotações, que depois basearam a escrita dos Evangelhos, e Judas Iscariotes,
Eram os dois elementos com alguma cultura. Todos os outros eram analfabetos. Mas também não representava grande coisa, não é? Não era muito importante ser culto, porque não tinham acesso a coisa nenhuma. Então essa era uma, digamos assim, uma necessidade básica de quem mandava, manter toda a gente na ignorância. Manter toda a gente distante da realidade espiritual. É evidente que nós sabemos que Jesus perguntou a Pedro: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? É uma curiosidade. Jesus a dizer o Filho do Homem. Não foi o Filho do Espírito Santo. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E Pedro diz assim: uns dizem que és Elias, outros Jeremias, Daniel, alguns dos profetas, outros dizem que é João Batista. Tudo explicado muito claramente. Diz-se. Ninguém sabe concretamente esclarecer com cultura aquilo que queria dizer aquilo. E Jesus disse: e tu, Pedro? Tu? Quem dizes tu que eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, o não sei quê. Bem-aventurado és, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aparece aqui uma alusão clara a duas situações. Os que acreditavam porque tinham de acreditar. Aliás, há 100 anos, sim, há 100 anos. Eu não tenho 100 anos, há 50 anos. É assim porque é assim. E nascemos em pecado original. Mas porquê? Porque nasceram em pecado original. E Deus é que criou essa coisa e não se pode discutir porque é pecado mortal. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a ignorância é a melhor forma de dominar os povos. É a melhor forma de dominar os povos. E nós vamos encontrar essa ignorância espalhada por todo o mundo, mas aquele mundo que era conhecido, não o mundo oriental, era pouco conhecido, não é? Os descobrimentos deram alguma luz sobre isso. Mas era muito pouco conhecida a realidade da Boa Nova de Jesus. Hoje, se perguntar às pessoas o que é o Evangelho, não sabem que o Evangelho é a Boa Nova de Jesus, não é mais nada. Quer dizer, os gregos traduziram ao grego a Boa Nova como Evangelho. É só isso. Então porquê é que a gente não diz Boa Nova? É uma boa notícia. Evangelho não diz nada. Mas Boa Nova diz que é uma boa notícia. Alterou-se tudo ao traduzir para o grego e ficamos gregos para compreender o que é que se quer dizer. Porque é que não se explica o que é psique, que dá origem à psicologia, à psiquiatria, à psicoterapia, à psico não sei quantos, à psicoterapia, a essas psico todas, cá foi. Porque é que não se diz? Se Jesus usou uma palavra muito simples, aramaico, que não é do português, espírito. Jesus usou a palavra espírito, não usou mais nada, usou a palavra espírito. Os gregos, na sua linguagem, disseram psique. É a palavra grega, quer dizer espírito. E para que é que nós não esclarecemos esta questão? Não, para podermos entender que há duas situações fundamentais. Uma, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cavar a terra, eu tenho que martelar os dedos, eu tenho que fazer tudo isso. Por forma a que eu possa viver materialmente. São as coisas de César. Mas e as coisas de Deus, onde é que ficam? Porquê é que as coisas de Deus se resumem ao dia da reunião no centro? Mas, eu estou a dizer isto porquê? Porque é verdade que uma parte significativa das pessoas que vão ao centro é começarem à missa. É começarem à missa. E de tal maneira é que depois ao domingo continuam a ir à missa. É só uma... Tinha uma criança que ia lá ao centro, depois ia para a escola, onde é que foste ontem? Foi à missa. Diziam os colegas: ontem, segunda-feira, foste à missa? Fui. Então foste à missa aonde? Fui à missa ao centro. Quer dizer, aquela coisa, fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus. Pronto. Fala umas coisas que a gente não entende, também na missa. Eu ainda sou do tempo que era em terra, pax homini, vola voluntário, eu sei a missa toda em latim. Eu cantei 7 anos a missa em latim. Ora, era uma latinada de tal maneira que a gente não entendia nada, rezava o terço. Ainda hoje. Como? Agora já é em português. Mas reza o terço. Porquê? Porque não percebia nada. Só aquela coisa, amém. A gente amém, amém. Pronto. Mas o resto, não entendia o que é que queria dizer.
Então é isso, não convém que entenda. O grande cisma da Igreja cristã, da Igreja católica, foi por causa de os seguidores não entenderem. E o tal de Martinho Lutero, não é? Que era cardeal católico, achava que não podia ser, que o povo tinha que saber o que é que Jesus ensinou. O que é que vinha nas Escrituras. Para poder entender aquela capacidade de refletir sobre a sua intimidade. Porque Deus está em nós. E nós, para conhecermos Deus, temos que nos conhecer a nós mesmos. Mas isso não convém. Convém que sejamos dependentes de alguém que manda. Alguém que dá enfim, um terço, um Pai Nosso, duas Ave Marias de castigo. Para os pecados que a gente comete, que às vezes nem sabe bem se é pecado ou se não é pecado. Isso tem a ver com o quê? Há normas religiosas que nós não temos nada a ver com o assunto. Mas tem a ver com uma necessidade que nós, e somos espíritas e sabemos que a reencarnação é uma realidade, para nós percebermos porque é que durante tantos séculos não convinha que o povo refletisse e raciocinasse sobre a vida espiritual. Como é que nós entendemos? Quer dizer, não há vida espiritual, isso é um mistério. Então o meu filho é deficiente, porquê? Mas porquê é que é deficiente? Porque é deficiente. Mas porquê é que é mongoloide? É mongoloide porque é que é mongoloide. E porquê é que o do vizinho não é? E há de ser o meu. Quando Jesus disse que a verdade me ajudaria a libertar deste problema. E iria esclarecer tudo isso. Então, durante séculos, não houve possibilidade de eu entender. E chegou a uma altura, quando se apresentava a possibilidade de entender, isso acabou por ser proibido. Acabou por ser proibido. Nós vamos encontrar mais ou menos no final do século X, por aí, 900 e tal, o decreto religioso, não é? Que proibia os cristãos, então ainda cristãos, de ler os textos, fundamentalmente do Evangelho. Está escrito em todo lado, é só uma questão de a gente consultar. Foi proibido aos religiosos de lerem o Evangelho. Porquê? Porque o Evangelho continha as verdades fundamentais para a esperança no futuro. Traziam a boa notícia. Não é dependente dos homens aquilo que nos acontece. É dependente de cada um na permissão da justiça infinita de Deus. Mas como se acabou com a reencarnação, é melhor não saber nada. Nasce, vive-se e morre, e ponto final, acabou. Até depois, no fim, toda a gente sai da... Já viram? Já viram nós, daqui por 50 anos, umas células saem de um, outras já saem do outro, ou seja, das plantas, dos coelhos, dos carneiros e tal, e de repente formamos outra vez o nosso corpo e tal, e pronto. A ressurreição final para o juízo final. Isto tem lógica? Não convém que a gente perceba que, afinal, Jesus ensinou que temos que nascer de novo. Que temos que ter cuidado porque o reino da verdade não é este mundo. Que Ele nos ia preparar um lugar de acordo com a conduta de cada um. Não convém que seja assim. Convinha que fosse ao meu arbítrio. Portas-te bem, gosto de ti, tens olhos azuis, vais para a direita de Deus Pai. Tens não sei quê, vais para o inferno. Tens não sei quantos, vais para aqui ou para o purgatório. Senhor, quando te chegares ao teu reino, lembra-me-te dos teus dois filhos, põe um à tua direita e outro à tua esquerda. Mãe dos filhos de Zebedeu. E os apóstolos, todos os outros, Jesus captou o pensamento, e nós? Um vai para a direita, outro vai para a esquerda, e nós? E Pedro, que é o mais velho, para onde é que vai? Mas Jesus capta aquele pensamento e diz, não sou eu. A quem compete não é a mim escolher o lugar, mas àqueles que o meu Pai aparelhou para cada um. E quem é meu Pai? Meu Pai é Deus em mim, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou fazer por merecer sentar-me no lugar mais acima. Porque é preciso cuidado, porque às vezes eu sento mais acima e levantam para ir um lugar mais abaixo. Os ensinamentos do Evangelho são profundos. É aquilo que nos dá, digamos assim, a dimensão da realidade e da justiça divina. Fora disso, o que é que conduz tudo? O vazio. Isto não é nada, mata-se. Isto não é nada, não se deixa nascer. Isto não é nada, isto não é nada. Imaginem, esta mulher que cometeu este crime, não é? Pretensamente, vamos aceitar.
teve 9 meses sem dar a conhecer que estava grávida. Qual terá sido o drama? Qual terá sido o drama? Porquê? Drama. Porque não tem nada na vida, nenhum objetivo na vida. São coisas. Aqui há 50 anos atrás, até, salvo erro, à 6ª semana, os religiosos consideravam que era uma coisa que estava na barriga da mãe. E como era uma coisa, se morresse, e era uma coisa que se morresse quando já estivesse fora da barriga da mãe, se não fosse batizado ia para o limbo. Isto é o quê? Isto é a alimentação da ignorância. Ah, coitadinho, não é a alma. E a mulher? A mulher não vale nada porquê? Porque a mulher é de uma costela do marido. Ponto final, não presta. Não é independente, não é autónoma. Existe por causa da costela do homem. Isto é o quê? Né? Ou o Sol anda à volta da Terra. Não, a ciência diz que é a Terra que anda à volta do Sol. Vale o mesmo. Que é um conceito religioso. A propósito de Galileu Galilei, não é? A Igreja definiu. Tem razão. A Terra anda à volta do Sol. Mas, vírgula, aqueles que acreditarem que é o Sol que anda à volta da Terra também têm razão. Porque é uma questão de fé. Não se trata aqui de ser uma questão de fé. Trata de ser uma questão racional. Porque uma coisa não pode andar à volta e a outra andar à sua volta. Embora a gente saiba que, de facto, andamos todos à volta do Sol, mas todo este conjunto, dentro da galáxia, também anda à volta de outras coisas. Também, quer dizer, também orbita em centros cada vez mais sofisticados, seguramente. Estamos muito longe de conhecer tudo. Mas muito longe de conhecer tudo. Aqui há uns dias atrás, os homens, pasme-se, descobriram o órgão, o maior órgão do corpo humano. Viram a notícia. O maior órgão do corpo humano, que chamam interstícios. Os interstícios. Bom, então, estava ali debaixo do nariz. Ali debaixo do nariz, mas há óculos, mais óculos para ver ao perto. Há uns que não são bem assim, quer dizer, são os óculos só. E porquê? Porque seguramente não andavam à procura disso. Havia outros interesses. Outros interesses. Até os interstícios são o quê? Os interstícios é uma espécie de esponja cá debaixo da pele, não é? Mas também à volta do coração, à volta dos intestinos, à volta do fígado, à volta dos rins, à volta de tudo, à volta de tudo. À volta de todos os órgãos, das glândulas e também por todo o corpo. É uma espécie de esponja. Se meter uma pressão, sabe, não é? Aquilo incha e fica tudo cheio. Por onde circula a água. Que é cerca de 75%. Já viram? Nós estamos gordos. Vamos lá fazer um trabalhinho para deitar esta água cá para fora, que a gente fica mais magrinha. Quer dizer, eu com 90 quilos, ora bola, só tenho, assim, carne mesmo a sério, 30. Nossa, tenho que averiguar qual é o meu peso. Então essa água, toda a gente sabe que o corpo humano é 2/3 a 3/4 de água. Por onde é que circula? Pelos interstícios. Digo eu sou leigo na matéria, não fiz nenhum curso nessa área. Mas é a descoberta agora. E nós espíritas? O que é que a gente sabe sobre a magnetização da água? O que é que a gente sabe? Porque eu estava a dar um passo a uma pessoa, não é? Alguns até umas caxitas ou comer azeitonas, não é? Não é? Mas nós, espíritas, sabemos que nós vamos projetar energia, lá vai a coisa outra vez da existência. Também não é muito importante que está ali, porque senão estava lá sempre. Mas a gente sabe que vai alterar, influenciar, potenciar a estrutura atómica ou molecular das células do corpo humano. Mas quais células? Da água. Do líquido. Que não é bem a água, não é?
Porque senão havia uns com água de luz, outros com água de nascente, outros com água da companhia. Mas vai alterar a estrutura atómica ou molecular da água. E que faz com que essa estrutura se torne mais, digamos assim, favorável à nossa predisposição ou à nossa disposição diária. E a gente pode entrar num processo de acalmia, descontração, etc. Ora, como é que não se dá a conhecer aquilo que Jesus falou, a verdade, para que a verdade nos ajude a libertar? Então, qual é o problema desta sociedade de hoje? O problema é a ignorância em que as religiões e os religiosos colocamos. Não vamos ficar pôr o cabelinho fora da chuva, não. Somos nós. Nós somos os grandes responsáveis do passado, não temos qualquer dúvida. E os que mais falam sobre essa matéria são os mais responsáveis. Somos os mais responsáveis, porque temos a obrigação de dar o dito por não dito, de pôr a ordem outra vez na verdade. Quer dizer, nós escondemos a verdade em benefício próprio, por conveniência, temos que repor a verdade. Não por nossa conveniência, mas para compatibilizar a nossa marcha ascensional, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos tivessem feito e não fizeram. Então é esta a realidade que está por detrás deste vazio que as pessoas não têm a que se agarrar para quererem viver. Ou para não se importarem de partir quando chega a hora de partir. Cientes de que a vida não é física só, mas cientes que a vida é fundamentalmente espiritual e que é uma passagem para lá e para cá. E vamos e voltamos. E vamos e voltamos em condições melhores na medida em que nós fomos capazes de fazer uma reforma íntima, fazer uma transformação muito profunda dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. É claro que a gente fala, mas depois, na substância em si, nós não divulgamos as questões. É assim, o trabalho espiritual do centro espírita será só este, esclarecer, fundamentalmente é este. Eu sou do tempo, não é? Sou um bocado super sénior, não é? E acho que ainda vou ser hiper sénior. Mas eu sou do tempo em que, de facto, a gente aprendia. Quem é Deus? Deus é um ser infinitamente perfeito, criador, Senhor do céu e da terra, nosso legislador e remunerador. Está a ver que eu não endoidei? Depois, coitados dos jovens, das crianças. Quem é Deus? É o nosso Pai do céu. E o nosso Pai do céu também bate como o meu Pai da terra. As crianças às vezes têm assim Mas nós, há 50 anos atrás, discutíamos. Então é verdade que eu, por exemplo, a maior parte das vezes que ia à missa era para ver o santo sacrifício da saída da missa. Quando vinham as raparigas todas e tal, a gente catarpiscava os pontos, tal, para ver a quem é que tinha que pedir um namoro no dia seguinte. Isto era porquê? Porque não fomos preparados para entender que aquela reunião era fundamental na partilha de sentimentos, na fraternidade, na compreensão das coisas realmente que diziam respeito à vida do mundo que há de vir. Que naturalmente pode condicionar a vida do mundo que já veio. Que pode fazer com que a gente mude a nossa conduta, o nosso comportamento. Portanto, quer dizer, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, nós não tínhamos acesso. Não tínhamos acesso. Há 45 anos atrás, não havia livros espíritas em Portugal, praticamente não havia. Os livros primeiros que eu vi do espiritismo eram os livros do irmão José. Que eu dei durante alguns anos o Evangelho do Lar aos meus filhos com esses livros, histórias pequenitas para crianças. Era muito difícil encontrar, também não convinha que soubesse que se tinha, o livro dos médios, o livro dos espíritos, o livro da exceção dos espíritos. Isso era muito difícil. Extremamente difícil. E só começamos a ter livros assim a partir de 77, 78 e particularmente 80. Até aí, algum tinha lá um livro, outro tinha um livro lá escondido para que ninguém soubesse. Nós não tínhamos acesso à compreensão destas coisas. Então, e hoje? Hoje temos acesso. E que fazemos do conhecimento que a gente tem, desse saber? O que é que fazemos dele? Durante os primeiros 1000 anos da Igreja não houve restrições à leitura dos livros sagrados. Também ninguém sabia ler, não é? Eu recordo, temos um livro que é o Labirintos do Ódio, que aparece a certa altura, na história dos labirintos, aparece
um senhor a ir tentar arranjar na Candonga o Novo Testamento. O Novo Testamento havia em latim erudito. Ora, ninguém sabia nada do latim erudito. Havia o latim popular, não é? Que depois deu origem às nossas línguas, as línguas latinas. Mas o latim erudito, rosário, não é? Que a gente aprendeu umas coisitas naquela altura. Ninguém tinha acesso, ninguém sabia traduzir do latim erudito para a linguagem popular. O Lutero disse, não pode ser. Tem que ser para o alemão, para o francês, para o inglês, para o não sei o quê. Tem que ser traduzido para o povo entender o que é que lá está. E então, nessa altura, que o livro fala, foi pela porta, pela Candonga, que alguém arranjou um livro e traduziu para a linguagem do latim popular, para as pessoas perceberem que a mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de certeza, e é uma mensagem de esperança e de certeza que nos dá a dimensão do querer viver. E querer viver melhor, vivendo espiritualmente melhor. Esta é que é a grande realidade. Que durante séculos não esteve ao alcance de ninguém. Porquê é que as pessoas iam para as celebrações? Tinham vergonha de levantar, Senhor. Eu conhecia um sacerdote que rezava a missa, não sei quem é Jesus. E mais daquele dia veio Jesus. Sempre que falava na palavra Jesus, reverenciava. Aulas. Jesus é um irmão maior que a gente tem. Jesus veio nos ensinar, é o professor, o mestre. O mestrezinho, como as mulheres que o tratavam, Raboni. Rabi, Raboni, mestrezinho. Era o professor da vida espiritual. Mas disse que nem toda a gente percebia o que ele dizia. Nem toda a gente percebia. Mas quem percebia, mudava. Nós temos vários casos de experiências na fronteira da morte, que as pessoas, quando regressam, entram em coma, mas depois acordam de repente porque não lhes foi permitido continuar e agora não querem voltar a morrer. Por que será? A gente, as pessoas candidatas à eutanásia, devia fazer com que elas, não é? Para depois não quererem morrer. Embora muitas querem morrer, porquê? Para não dar trabalho aos filhos. Porque são empecilhos. Porque são pesos mortos. E porque ninguém lhes tem carinho. Ninguém lhes dedica nada de sentimental. Então era bom que a gente percebesse disto. Para dizer assim, não, a vida continua. A morte não existe. A vida continua. E temos que viver o melhor possível para podermos acordar o melhor possível. É dar um sentido de vida. Dar um sentido de querer viver, de querer existir, que não existe. Que não existe de uma forma geral. Cada um reflita para si. Estou a falar de uma forma geral. Porque há espíritas que continuam às vezes a pensar em suicidar-se. São espíritas. Não há ninguém espírita. Eu não conheço ninguém. Conheço muita gente que anda a ver se consegue ser. A caminhar para isso. Eu ando a tentar. Não consegui ainda. Nem metade daquilo que eu devia fazer. Mas pelo menos ando a caminhar. O espírito a conhecer-se-á por esforço que faça hoje em ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Andamos todos nisso. Ou devíamos andar, pelo menos. Tentar ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que foi hoje. É um aperfeiçoamento constante e progressivo. Mas isso só se consegue realmente se houver um objetivo. Dos que estamos aqui, quantos sabemos realmente a missão que nos incumbe nesta área? Nós já pensamos. Eu trabalho na função pública, eu trabalho assim, eu trabalho com isso. É uma parte. Uma parte. Mas em termos de vida do mundo que há de vir, em termos de vida espiritual, sabemos qual é a nossa missão. Quando os espíritos vêm dizer a Kardec a missão, qual é a missão dele? Vejam, é uma mensagem de 30 de abril de 1856, salvo erro. É quando ele anuncia que o espiritismo é religião. Ele anuncia os fundamentos da religião, não é de uma religião, é da religião, já foram dados, estavam contidos no Livro dos Espíritos. A primeira parte do Livro dos Espíritos, que eram 515 perguntas. Os fundamentos básicos já estão da religião que agrada a Deus. Porque as outras agradam aos homens.
De acordo com as conveniências, a gente vai pondo aqui, volta da colar, põe uma vez ali, e vai adaptando às nossas conveniências e àquilo que a gente pensa que é o melhor para nós. Não é para os outros, na maior parte das vezes, é para nós, que foi melhor. E daí temos durante séculos subjugado os outros à nossa própria vontade e às nossas próprias conveniências. Então é esta questão que se põe verdadeiramente hoje em jogo para eu ter mesmo vontade de viver. Para vou dizer de outra maneira. Para eu não ter medo de morrer, o que é preciso? O que é preciso? Eu não percebo como é que a pessoa que não acredita em nada, nem na alma, nem em Deus, nem coisa nenhuma, que objetivo tem? Qual é o objetivo de vida que tem? Embora a gente veja que tem a ganância. É quanto mais tem, mais quer. Quanto mais explora, mais explora. E seja de que maneira for. Já às vezes assim, não, estas pessoas que andam aí falam muito bem da política, do telejornal, estas querem o bem do povo. E a gente depois vê que afinal começa aí a corrupção e é o bem de que povo? Ou é o bem do povo? Às vezes esta confusão, não é? O bem do povo, que é uma série de tentáculos que vai sendo espalhado em benefício próprio ou de grupos. Então, verdadeiramente, por que razão é que nós hoje não temos objetivos? A falar dos espíritas, porque é que nós ainda não temos verdadeiramente definidos os nossos objetivos? A missão. Quando os espíritos vêm dizer a Kardec a sua missão, está presente um outro elemento em que os espíritos dizem, aquele é a espada. Aquele é a espada. Mas a ti Ribeiro, eu não era Kardec. E ele anuncia qual era a missão de Kardec. Nós que estamos a tentar compreender Jesus e conhecer Jesus na sua profundidade, nós temos que saber, a nós, o que é que nos compete fazer. Mas eu tenho objetivos, eu acredito em Deus, eu faço tudo, mas e os outros que andam à nossa volta? O que é que a gente tem feito para ajudar realmente as pessoas que andam nessa marcha? Mas quando foi o referendo do aborto, nós distribuímos em Viseu cerca de 40.000 prospectos. Não era contra o aborto, não. Não fomos contra o aborto. Em defesa da vida. Não temos de ser contra ninguém. Cada um assume a sua responsabilidade. Há uns que matam, outros que estripam, outros que se fodam, outros que esfaqueiam. Cada um responderá por o que faz. Agora, temos que colocar as questões de uma forma tão real e tão racional que as pessoas lutem para defender a vida. Para defender a vida. Por que razão um número significativo de idosos morre nos hospitais de noite? Eu já perguntei isso aos profissionais de saúde. Porquê é que muitos idosos morrem no hospital de noite? A primeira vez ficaram surpresos. É verdade. Eu disse, sabem porquê é que morre? Que eu vi. Porque querem pedir socorro e não lhes é facultado um instrumento de pedir socorro. Porque as campainhas são enroladas em cima para que eles não cheguem e chateiem as pessoas que querem dormir. Porque eu vi, porque passei muito tempo acordado para chamar pela campainha, para socorrer este, para socorrer aquele, para socorrer aquele outro. Às vezes a aflição é tão grande que não há tempo. E eles não têm tempo, não conseguem lá chegar. E morrem. E olha, porque é que alguém já pensou, por exemplo, nos lares, que diz que pagam luvas para a esquerda para entrar, depois não há lugar no lar. Se, e acho que é verdade, não estou a dizer nada, que pagam luvas para ter um lugarcito, etc. Quanto mais depressa morrer é melhor. Porquê? Porque há mais luvas. A gente tem pensado nisto. Às vezes, coitados, não têm assistência, não têm ajuda, não têm carinho, não têm acompanhamento, não têm um conselho. As pessoas chegam ali, está melhor, não está melhor. Espera aí, tem cá a sua mão. Então, está a mão fria. Conversar alguma coisa com os doentes. Não é só pôr soro, não é só dar comprimidos, não é só dar injeções, não é só isso. Há tantos que querem apenas uma palavra. Uma palavra. Eu tive a oportunidade de ver um senhor que estava quase assim, em coma, não é? E a família, à volta,
Ele morre-nos aqui. Ele morre-nos aqui sem tratamento. Ele morre para aqui. Oh, senhor, tenha paciência. Vá falar disso lá para fora. Porque ele está a ouvir tudo. Ele está a ouvir tudo. Ele não está... Ele está dominado pela dor, dominado pelo mal-estar. Não tem que estar agora aqui a enterrar mais o que ainda não é morto. É essa falta de carinho, essa falta de atenção, essa falta de acompanhamento que é gritante. E nós andamos todos a dormir. É verdade que é muito difícil tratar os idosos acabados. É muito difícil. E quando falo nisto, eu tenho conhecimento de causa. E de casa. Eu sei o que isso custa. Que preparação nós temos? Olha agora, os espíritas. Que preparação nós temos para, com os acamados que temos em casa, mudar a conversa, o diálogo, o carinho? Que preparação nós temos? E vamos chegar a uma altura, estamos a caminhar para isso, que Deus não está a dormir sentado à espera que a gente tome uma atitude de mudança. Deus não está à espera sentado que os espíritas façam alguma coisa para mudar esta história, porque conosco, sem nós, ou apesar até das nossas imprevidências e das nossas distrações, o amor vai triunfar. Não vamos ter dúvida. Aí o espiritismo que vai triunfar, a religião do amor é universal. E vai triunfar. Os católicos têm que saber o que é que andam cá a fazer, de onde vêm e para onde vão. São palavras de Papa Francisco, que tem feito na divulgação espírita mais que os espíritas todos juntos. Vejam só algumas frases que a gente vai buscar. Assim, isto é doutrina espírita. O espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. De onde vêm, o que é que andam cá a fazer e para onde vão. Com 150 ou 160 anos de distância, o Papa diz o mesmo. Por outras palavras. Agora, os seus seguidores ouviram? Ouviram? Não. Nós já extravasamos esta ideia que é uma ideia básica, não é? Para fora, para dar a conhecer às pessoas algo que agarre as pessoas à vida, que faça com que as pessoas tenham entusiasmo para vencer as suas dificuldades, para dizer a este monte, muda-te, para vencer um monte de sofrimento, de desespero. Nós temos feito este papel, temos feito este trabalho. Temos feito, não temos. Não temos. Nós vamos ao centro, como assim, tal, mas depois lá para fora, aí se sabem. E quem der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante de Deus. Isto é efêmero. A dor vai aliviar. A crise é uma crise moral. É uma crise de objetivos. As pessoas não têm objetivos de vida. Não têm. É viver à grande e à francesa, é viver o melhor possível, pise quem se pisar, e depois morre o bicho, morre a peçonha. Porque não há um sentido de vida espiritual. Não há, não existe. Não é possível as pessoas hoje terem, digamos assim, vontade de existir. Até em termos de existência é um vazio. Toda a gente vai para o buraco. Agora é mais fácil, agora toda a gente pode ser cremada ou cromada, lá como é que é essa conversa. Não é? Pronto, quer dizer. É o fim todo, é o buraco. Porque não há nada a que as pessoas se agarrem assim, não. Depois desta vida, há outra vida. Que é a vida da verdade, que é a vida verdadeira. Eu sou cristão, mas Jesus diz que o reino que está a ser preparado para nós não é este. É uma falta de objetivos, é uma falta de um sentido da vida que nós não contribuímos para que se altere a situação e para que as pessoas comecem a ter objetivos mais definidos e tenham vontade de mudar a sua maneira de ser, de mudar os seus objetivos, de mudar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Apresentando as coisas hoje, que felizmente o acesso à cultura é notável, em relação a há 50 anos atrás, hoje é possível a gente explicar com dados objetivos. Com dados objetivos. O homem só agora é que soube que esse corpo terrivelmente grande
E os tais interstícios têm um valor excepcional em tudo. Porque é por aí que podem circular as ondas magnéticas, as ondas espirituais. A ajuda vibracional. É por aí que a gente pode ajudar o outro a estar melhor. E é pelo conhecimento da verdade que a gente pode ajudar o outro a libertar-se dos seus preconceitos, a libertar-se das suas limitações. Como é que estamos? Estamos que as missas hoje duram meia hora, se for 20 minutos melhor. Porque é um estado de alma das pessoas que querem é só lá desobrigarem-se. Seja nas missas, seja nas missas protestantes, ou seja no Oriente. No Oriente, olha, ainda é pior porque não dá, matam-me, pronto. Digo que em nome de Deus, depois Deus dá-me um prémio e manda-me vir rico, mais poderoso e tal. São conceitos que escapam porquê? Porque há uma incultura, uma falta de cultura, uma falta de conhecimento, uma falta de lógica da vida. Ai, Deus existe, pois existe e tal, mas ele que fique lá, se não me chateie, quando eu morrer, pronto, logo se vê. É esta falta desses objetivos que hoje atravessa toda a sociedade. Toda a sociedade. Não são os religiosos que vão à missa, porque se comungam, porque confessam, que vão ao centro espírita, tomam água fluidificada. Né? As crianças diziam aqui há uns anos, quando iam à catequese à igreja e depois iam à... Não, primeiro iam à evangelização ao centro espírita, depois iam à catequese. Depois o padre disse assim, vais do diabo e tal. Não, seu padre, não, no filme não. Não, vem do diabo, vai do diabo. Não, é como aqui. É como aqui. Aqui falam de Jesus, depois dão a hóstia. E lá falam de Jesus e dão a água fluidificada. Quer dizer, a gente tem que perceber o verdadeiro alcance do conhecimento. Não é propriamente fazer doutores, fazer intelectuais da espiritualidade. É fazer pessoas boas. É pessoas que vejam o seu próximo, que sintam a necessidade de socorrer quem necessita, de libertar quem está prisioneiro de muita coisa que às vezes não entende, que às vezes não sabe compreender. Parece aqui a coisa, quer ver que eu sou médium? Eu sou médium, acho. Meti lá, acertei. Então, meus amigos, é isto que eu fazia para ensinar ninguém, mas para nos pôr todos a refletir. Há uma crise, há um vazio. Há um vazio completo que faz com que a gente não tenha, às vezes, vontade de viver, vontade de transformar. Não há objetivo. Porquê é que se eu me transformar, se tornar melhor, o que é que eu vou receber de troco? É o que a gente pensa logo. O que é que eu vou receber de troco? Ou, seria melhor, como é que eu irei sentir? Como é que eu me irei sentir? E há uma coisa final que eu vou dizer. Aqui há uns anos atrás, eu tenho ido parar ao hospital em momentos incríveis, quer dizer, entre o mal e quando entra a porta do hospital, fico bem. E eu dizia assim, raio, não sigo à médica, não chego à médica, mas também não havia nada a fazer, porque a médica, dói aqui, dói lá, sente-se aí, enfia a agulha e tal, põe soro, quando chega às análises e está a andar. Mas o que é facto é que eu constatei uma coisa muito curiosa. Primeiro, na altura do Natal, as urgências dos hospitais estão cheias de idosos, acamados. Idosos acamados. Então, isso é aceitável? É perfeitamente aceitável. Porque tratar dos idosos todo o ano, e numa altura daquelas em que não há um minuto, não há um dia, não há 2 dias, para que as pessoas respirem fundo e vão dar uma volta, vão distrair a sua atenção, etc. Não há. Porque não há. Nós apresentamos uma sugestão para abrir um espaço para receber transitoriamente os idosos, permitindo que os seus familiares gozem de 10 dias, 8 dias, 15 dias de férias, devidamente apoiados pelas instituições responsáveis, em médicos, em assistência de enfermagem, etc. Formar digamos assim, uma instituição para esse efeito. Mas não convém. Não convém. Bom, não só isto, mas uma outra coisa que eu constatei. Havia 2 senhoras idosas que estavam até nos lares, porque os lares também lá levam as pessoas, à altura do curso.
E também os lares de freiras, também levam. E eu estava lá sentado numa cadeira com o soro no braço, ó da guarda, chamei a polícia, e não sei o quê, e eu ouvi aquelas vozes a gritar, e peguei na coisinha, lá por ali fora, fui lá até ver as senhoras. Estavam duas senhoras, acamadas uma lá da outra, ao desafio. Uma chamava a polícia, outra chamava os bombeiros, não sei o quê, por aí fora. E eu cheguei, tranquilamente, pus a mão nas cabeças das duas, elas só fizeram assim. A ver se era a polícia. Fizeram assim. Os enfermeiros, aquela malta, veio tudo ao corredor. Porquê? Calaram-se, morreram. Então o que é que aconteceu? O que é que aconteceu para elas calarem? Alguma atenção elas receberam. Provavelmente, acredito, espiritualmente foram envolvidas. Foram envolvidas, que é um ato, é uma ação que interrompeu um ato talvez de histeria. Interrompeu. Elas ficaram assim, os enfermeiros olharam, pensaram assim, olha o bruxo. Porque já era conhecido lá, quando chegou o bruxo, pronto. Mas podiam ter dito assim, o bruxo, espera lá, o que é que o bruxo fez para elas se calarem? Mas não, está melhor que não há tanto barulho. Mas este trabalho nós podemos fazer? Podemos fazer. Não podemos fazer isto, estamos um simples. Porque não é preciso estar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não, é só pôr a mão assim. O que se passa? O que é que se passa? Havia uma velhita que estava também com uma coisa dessas, que era por acaso a avó de uma nora minha. Estava lá, e assim, olha, então, está para aí assim a gritar, o que é que se passa? Ela olhou assim, no dia seguinte alerta, foi lá, então, vó, olha, ontem esteve aqui um homem, que eu não conhecia de lado nenhum, veio-me visitar. Depois foi-se embora, nunca mais o vi. Mas o que é facto é que deixou de gritar. Então nós não podemos fazer este trabalho de doação, de espevitar alguma coisa nova dentro da pessoa que já é velha, porque já é velha não é a pessoa, que é uma coisa que está lá dentro, mas apenas está escondida. É preciso despertar, que é preciso acordar, para que a pessoa sinta vontade de viver e não de morrer, porque essa questão das dores físicas, a medicina tem recursos para tirar. Mas não tem recurso nenhum para tirar a agonia do desespero, da solidão, etc. Do abandono, da injustiça. Porque eles sentem isso. E eu ouvi muitos desses irmãos, muitos desses idosos, a lamentar não terem a visita de um familiar, de um filho. Não terem a visita de um filho. Então há muita coisa que a gente pode mostrar, esclarecer, para que as pessoas ganhem nova dinâmica de vida e partam na altura própria. Na altura que está determinada por cada um. Eu no outro dia ouvi uma coisa que fiquei pasmado. Uma pessoa tem um mal-estar muito grande e o dirigente do centro disse assim, não há nada a fazer, consultei os espíritos e os espíritos disseram que é kármico, não há nada a fazer. Eu fiquei de boca aberta e pensei, como é possível? Como é possível? Então Jesus disse, não voltes a fazer. Se eu não voltar a fazer, não tenho nada diferente na minha vida. Se eu corrigir o meu percurso, eu não recebo nada de auxílio. Ah, mas o karma não é uma coisa que não dá nada a fazer. É destino. Esta coisa existe. Pode aliviar, pode não ter. Quer dizer, eu tenho uma perna, não tenho uma perna, não vou pôr uma perna. Agora já é possível também pôr a perna, não é? Também já é possível pôr uma prótese. Mas não há a perna original, eu não vou ter nunca. Não vou. Portanto, mas eu posso aprender a viver e a gostar de viver com as minhas limitações. E é isso que nos compete a nós espíritas tentar fazer. Tentar sair e denunciar a boa nova a toda a criatura. E nós estamos muito remetidos ao silêncio e muito remetidos às nossas coisinhas que ninguém nos perturbe. Desculpem lá que falei já demais. Vazio existencial. Como podemos explicar pessoas que às vezes passam a vida inteira, a reencarnação inteira, dizendo-se vazias, sem objetivo, sem razão para viver? Encontramos isso em jovens, pessoas válidas, entretanto que afirmam-se vazias, que a vida inteira estiveram com vazio existencial. Olha, a minha experiência diz-me o seguinte. É muito difícil, num atendimento da primeira vez,
A pessoa faz um atendimento no centro a primeira vez. É muito difícil, em 20 minutos, em meia hora, transmitir toda a grandeza da nossa fé e da nossa crença. É muito difícil. Mas tem que haver uma forma, tem que haver. Temos que organizar as coisas de tal maneira que a conversa com alguém que sofre seja uma conversa baseada na simplicidade e no amor. Você acha que eu vou ficar bem? Eu tenho a certeza. As pessoas dizem assim, eu não tenho certeza nenhuma. Não, eu tenho a certeza, sempre tenho a certeza que a pessoa ficará bem. E depois digo assim, vírgula, mas não adianta nada ser eu a ter a certeza. Tem que ser você a ter a certeza. A minha responsabilidade é falar as coisas de uma tal forma que a pessoa fique, não há dúvida. Eu não tenho feito nada para ter uma vida diferente. Então a conversa não pode ser assim, olha, estudo não sei o quê, olha, leia não sei o quê, olha, venha ao centro não sei o quê. Tem que ser uma conversa que faça com que a pessoa desperte para a realidade. Eu fui uma ocasião, um professor pediu para eu fazer com uma filha que era psicóloga, tinha acabado o curso de Psicologia na Universidade de Coimbra. Disse-me assim, olha, fala com a minha filha, falo, mas não falo de Espiritismo. Eu pensei assim, então, vou falar de quê? Mas eu dizia, não vou falar nem de Espiritismo, nem de espírita, nem de espiritualista, nada disso. Vou falar. E comecei a falar, tive 1 hora a falar. Já se perceberam, não é? Falo pelos cotovelos, mas falo. E então, ao fim de 1 hora, o pai estava assim acanhado atrás. Dizia ela assim, o senhor é espírita, não é? Ela, psicóloga. Sou. Porque eu já li alguma coisa de Allan Kardec. Ora, não foi preciso falar das palavras que chocam, mas falar de conteúdo, daquilo que é profundo e que pode dinamizar a nossa modificação interior. Agora, se eu vou assim, pois, pode ser, se calhar, mas tem que, mas não sei o que, não tem nada. Eu tenho que transmitir essa segurança e essa certeza. No que eu estou a falar, de tal maneira que a pessoa assim, realmente, poxa. Eu tenho um genro que diz assim, não sei, para a minha filha, não sei como é que o teu pai, com a cultura que tem, se meteu nessas coisas. Quer ver se ela está ali, que ela... Porque as pessoas não sabem o que é cultura espírita, não fazem a mínima ideia. Então, eles dizem, são espíritos, são espíritos, foi os espíritos. Não pode ser assim. Tem que ser uma conversa, um diálogo aberto, mas que vá ao encontro da necessidade da pessoa. Como é que eu sei se a pessoa vai ao encontro da necessidade da pessoa? Porque não sou eu. Quer dizer, quando a gente tem a mania que é, tem a mania que é o importante, que é que sabe, que é o sabichão, está tudo estragado. Agora, quando a gente tem a certeza, quando fores presente ao juiz, está no Evangelho, não te preocupes com o que vais falar, porque o Senhor falará por ti. Quer dizer, se eu vou falar com uma pessoa no intuito de ajudar, não é de ficar bem visto. Sabe muito e tal. Não, de ajudar, eles vão orientar as nossas palavras no sentido de ir abrir no coração da pessoa essa vontade de mudar. E isso é fundamental. O diálogo com a pessoa que tem esse problema existencial tem que se mostrar com uma certa realidade. Nós sabemos, às vezes não sabe. Mas os guias, os protetores da pessoa, etc., sabem qual é a forma que a gente toque mais facilmente naquilo que vai mudar. Isso é que é muito importante. Para isso é preciso o quê? Conhecer a doutrina, conhecer o Evangelho, mas fundamentalmente é viver. O que diria para uma pessoa que afirma ter um vazio existencial depois que lhe partiu um familiar querido? Uma pessoa amada, que perdeu um filho, perdeu uma mãe, um pai, um ser que ama. Eu não sei se ouviram uma entrevista que a mãe daquela senhora que foi assassinada em Vila Nova de Paiva, para ali, ou Aguiar da Beira, de um indivíduo que foi agora julgado, 4 mortos, uns GNRs e tal. Eu não sei se ouviram a entrevista, que era católica, praticante, muito crente, e que disse, Carlos, não acredito mais em Deus, porque eu não entendo como é que ele fez isto comigo. É muito complicado, não é? Na visão, quando eu fui despervitado para o Espiritismo, uma mensagem realíssima do meu pai, já desencarnado, já falecido, eu perguntei ao padre jesuíta, um rapaz novo, olha, a minha fé acabou aqui. Eu por acaso foi notável.
Ele dizia assim, eu acho que não e tal. Porque a realidade da mensagem era tão grande, mas tão grande, que não havia discussão, porque metia com números, com datas, com casos reais, que só eu sabia ele. Só eu e ele é que sabíamos. E o padre disse assim, olha, eu acho até que é motivo para ter mais fé. Porque, se isso está a contar é assim, é uma prova de que ele está vivo. De que ele está vivo. Claro, não é nada do que a Igreja me dizia. Sobre as razões, objetivos daquilo. Então, uma prova de que ele vive, que a morte não existe, que a vida continua. Então, numa questão dessas, dos entes queridos, há uma coisa curiosa. O Divaldo conta uma história muito interessante. De um assassinato, um acidente de tiro entre dois amigos. Um, inadvertidamente, disparou a arma e o outro levou o tiro e morreu. E no dia que a mãe do desencarnado, não é, foi pedir socorro, ajuda à mansão do caminho, Joana disse para ele, dar-lhe a ela os parabéns. O Divaldo disse, os parabéns, então, morreu o filho, vou dar os parabéns. E ficou assim naquela, como é que eu vou dar os parabéns? E perguntou a minha irmã, vou dar os parabéns como? Porque ela podia ser mãe do assassino. Ora, há muita coisa na doutrina que nos ensina que é a abertura para falar de uma maneira e não dizer claramente, não foi isso que Joana lhe sugeriu, mas estar em condições de poder dizer, olha e tal, não sei. Mas a conversa foi de tal maneira que, passados uns dias, a mãe do assassinado, entre aspas, da vítima, vá lá, melhor dizendo, veio acompanhada da mãe do agressor. Essas são dimensões de outra realidade. E, portanto, quando alguém aparece e diz, eu não tenho vontade de viver, eu não tenho vontade de coisa nenhuma, nós precisamos estar tranquilos e serenos para aproveitar alguma coisa da vida que espevita alguma coisa de amor no fundo daquele coração que não está empedernido. Está apenas marcado por uma dor muito grande que nós não sabemos avaliar. Quer dizer, quando morre um familiar nosso, é muito fácil, não é? É muito fácil. Para quem está ao lado a ver o tal que morreu o familiar, ai, coitadinho, ai, mas não sei o quê, ai, tenha paciência, ai, não sei o quê e tal. Mas quem vive não é fácil. Quem está a viver aquilo tem que haver um corte. Quer dizer, tem que haver alguma coisa que... Eu vi uma coisa, uma senhora, uma lareira de 80 e tal anos, veio só com uma coisa interessante. Eu entrei e vi aquela senhora ali, com o chale pela cabeça, a aquecer-se à lareira. E ela disse, olha lá, como está? Passou bem? Ela olhou assim, então, mas está assim tão triste porquê? Oh, meu senhor, assim na aldeia, oh, meu senhor, eu vivi 60 anos com o meu marido, morreu a semana passada. Já viu? Então, mas você gostava mesmo de subir? Se gostava, usávamos bem, mas assim, mas assado, mas agora já vê sem ele. Então, mas a senhora é católica? Sou. Então não lhe ensinaram que a alma não morre? Ensinaram, sim, senhor. Então porquê é que está assim? Tem essa idade, qualquer dia vai também, vai ter com ele. Vai se encontrar com ele, de certeza. Ela olhou assim, vou. Vai. Se a alma não morre, se a senhora também, o corpo morrer, também vai, como a alma, e vão se encontrar. Não me diga. Se calhar, na sua simplicidade, ela acreditou realmente. Não tem motivo para estar tão triste, é só para esperar. Portanto, há coisas que às vezes a gente tem que aproveitar. Não é fácil. Não é fácil. O vazio existencial depois da reforma. Inúmeras pessoas querem a reforma, a aposentadoria, deixarem de trabalhar para César. Como combater? O que a gente pode fazer para evitar? Bom, a reforma do Estado é agora aos 67 anos e 3 meses, ou 66, não sei o quê. Olha que há muita gente reformada da vida espiritual. Agora vou descansar e tal. Às vezes já assim à minha mulher, olha, vamos dar uma volta, vamos aí ver um país qualquer que tu gostava de... não, eu depois que morrer, eu depois vou visitar esses países. Mas ela desencarnou, eu passava uns tempos, já foste ao Japão, tu gostavas muito de lá ir e tal. Não tenho tempo. Porque, a verdade, a gente tem que se sentir útil. A gente tem que se sentir útil. Se nós não formos úteis para ninguém, é o vazio.
Se nós não nos sentirmos úteis para ninguém, é um vazio. Se a gente se reforma da ajuda espiritual... Eu fui uma ocasião a Jacarepaguá. Estou a falar... Um centro de Jacarepaguá. E aquilo é tudo... É passe geral. É para toda a gente. Eu estava sentado na primeira fila. Eu achei que aquilo também era por idade. Quer dizer, os mais velhos tinham prioridade nas primeiras filas. Eu estava ali sentado, a assistir a um valé e tal. E veio uma senhora de 92 ou 93 anos. Eu não disse nada por vergonha, mas digo assim, meu Deus, então, eu tenho 50 anos, ela tem 90, poxa, isto está ao contrário. Eu é que devia estar-lhe a dar energia, pensei eu para mim. Depois ela começou a dar uma coisa fantástica. Eu digo assim, realmente, fisicamente, talvez eu tenha mais energia do que ela, mas espiritualmente não tenho, seguramente, mais do que ela, nem tanto. Há pessoas que dizem assim, olha, eu não quero o seu passo, quero daquela pessoa que é mais velha, porque novo não dá passo a ninguém, não é? Embora a gente saiba hoje que os mais velhos têm mais energia para dar. O que quer dizer que os reformados estamos numa altura de dar mais em termos espirituais, talvez não tanto físicos. O Dr. Sérgio Filipe de Oliveira diz uma coisa muito curiosa. É o seguinte. Eu não posso, porque eu estou na menopausa. Estou naquela fase, não é? Eu diria que não é a menopausa, é a grande pausa. Porque a pessoa não pode fazer nada, não pode, que está muito doente, e faz não sei o quê, mas não sei o quê, não pode. A pessoa está com 37 meses, não posso, estou com febre. E este tem 40 de febre. Então, dizer assim... Uma senhora na menopausa é um período normal da vida, em que começa a haver, digamos assim, a necessidade de estrogênio. Estou a fazer aqui umas barbaridades, não tem nada a ver. Mas quer dizer, a criação, a fecundidade no período entre o início da menstruação e o final da menstruação, que às vezes saem uns disparates que as pessoas têm uma surpresa, não é? Engravidam nessa altura. Mas esse período chega a uma altura que deixa de haver fisicamente a utilização daquilo. E a única forma de haver equilíbrio... Não vou perguntar quem é que está aqui na menopausa. Não. Mas de haver um equilíbrio físico e mental, se a pessoa tem e não consegue dar, porque não tem a quem dar, já não tem essa fase da fecundidade, se der a uma grávida, vai sentir-se melhor. Porque é vida que a pessoa está a envolver, vida. Se der a bebés, vai sentir-se melhor. Porque há uma compensação daquilo que fica retido e que não tem saída, com a saída que dá àquelas pessoas que precisam nessa altura. Como, por exemplo, uma pessoa que teve cancro, que está a curar o cancro. Não é? Estou com cancro. Então. Se der a alguém que é canceroso, porque a concentração das células negativas tem muito a ver com o ectoplasma, que fica retido e que faz com que haja uma explosão de células malignas. Se eu der não ficar com o ectoplasma retido e der a quem falta o ectoplasma, eu estou a evitar eventuais metástases. Então vejam que, eu estou muito mal, fui operado, está muito frio, não, mas é egoísmo. E falta de conhecimento, quer dizer, nós avançamos para a reforma das coisas físicas, do trabalho físico, com certeza, quer dizer, a gente não pode cavar a terra, não tem essa força, essa vitalidade. Mas o amor, como é que está? Se a gente tem amor para dar e não dá, como é que fica? Enquista. E provoca outras doenças. Então os velhotes, né, os júniores, os séniores e os séniores, não é? Podemos, mas é de dar, deixemos de conversa. Eu conheço muitos camaradas meus que se reformaram e morreram mais rápido. Sem qualquer objetivo, é só dizer mal, só criticar, gastar as calças nos bancos dos jardins e nas paredes das encruzilhadas, onde fazem mal, dizem mal tudo e mais alguma coisa. Então é bom, há tanta gente a precisar de um conselho, de um carinho, uma palavra, qualquer coisa. É porque a gente deixar essa conversa de reforma, isso é para... Depois a gente chega ao outro lado, reforma, fica sentado ali não sei quantos anos à espera de perceber que falhou naquilo que devia ter feito e não fez. Para que possa, a questão final. Objetivo de vida.
a nossa missão. Que sugestão nos dá para que a gente descubra como saber qual é a nossa tarefa aqui na Terra? Há coisas que Jesus ensinou que a gente às vezes não põe em prática. Por exemplo, antes de tomar uma atitude qualquer, algum de nós já pensou, como faria Jesus se estivesse no meu lugar? Já pensamos nisso? Eu vou desancar em alguém. Mas eu só não desacerto se não puder. Então, e vem com aquela fúria toda. E assim, e Jesus faria isto? E a gente pergunta. Se o objetivo de vida é fazer guerra, vou fazer guerra. Será? O objetivo da vida é a guerra. Nós na codificação encontramos lá justificação espiritual para a guerra. Como já há pessoas que dizem assim, não se morre, desencarna-se. Não, nós morremos mesmo, sabe? Nós morremos mesmo. Porque nós somos uma trindade, uma santíssima trindade. Somos corpo, perispírito e espírito. Três coisas distintas numa só, que é o ser humano. O ser humano morre para que o espírito viva no seu corpo espiritual. Portanto, nós temos que ter a noção, temos que ter esta noção fundamental, porque, de contrário, a nossa vida deixa de ter sentido. E por isso é que nós vemos muita gente que podia vir, nem que fosse de muletas, ao centro espírita ajudar, a ficar em casa porque já está cansado, mas não se priva de ver 2, 3, 4, 5 telenovelas. Que provocam uma intoxicação mental. Mas às vezes vale a pena ver aquela jogada, aquelas coisas interessantes e tal, do outro lado do paraíso, não é? Eu acho que só vi 20 minutos dessa novela até hoje. Já me contaram uma história assim por alto, quer dizer, aí fizeste, mas vais-me pagar, vou-me vingar. É essa a filosofia que a gente pretende. Mas a gente gosta de ver às vezes aqueles filmes de batatada, burro, pontapé e coisa e tal, que é uma maravilha. Eu gosto disso. Porquê? Porque partem-se todos e não deitam uma gota de sangue. É uma maravilha, aquilo é pancada de meia-noite e tal. E então digo assim, está muito bem feito, poça, que eles fazem aquela coisa com uma perfeição. Agora, essa violência toda que a gente vê, a nós, o que é que nos respeita? O que é que a gente lucra com isso? Então nós precisamos mesmo de saber, se eu for velhote, estiver na cama deitado, o que é que eu gostaria que me fizessem? O que é que eu gostaria que me dissessem? É muito importante. O que faria Jesus no meu lugar? Reformava-se? Então, o que é que Jesus ensinou? Jesus ensinou o quê? Se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte, muda-te. Se perdoares, se compreenderes, se amares, se não voltares a fazer, Maria Madalena, se, então eu vou preparar-vos um lugar, a esperança, sempre. Então nós não podemos, temos que trabalhar, com certeza, temos que trabalhar. Eu falo a voltar, sabe porquê? Porque eu trabalhei 42 anos como militar. 42 anos. Na guerra, tive 10 mortos e 44 feridos só na Guiné. Nunca nenhum morreu ou ficou ferido comigo. Eu sou bom. Eu sou um espírito superior. Eu nem era espírita. Nem sabia nada dessas coisas. Mas, por exemplo, eu saía e ia dormir toda a noite na vala, na trincheira, lá. Eu chegava e proibia essa conversa. E passava horas no meio do quartel a falar do Evangelho. Eu não sabia o que era espírito, eu não fazia a mínima ideia. A falar da morte, a falar da vida. Juntava-se aquele pagode todo, para 40, 50, 60 homens, às vezes algumas mulheres, as mulheres deles e tal. Ali eu ouvi falar, eu não sabia o que era espiritismo, eu não fazia a mínima ideia. Mas a gente pode falar de Jesus, pode falar da vida para além da vida, da esperança, pode. Tem que criar-se em cada um de nós essa dinâmica. O que é que eu preciso de fazer para amanhã, quando me confrontar com essa realidade? E quando vieres trazer a tua oferta ao altar?
vai primeiro reconciliar-te com o teu adversário, vírgula, enquanto andas a caminho com ele. Eu entendi bem isto. Será que eu entendi bem isto? Qual é a minha tarefa? Qual é a minha missão? O que é que eu tenho que fazer? Para quando chegar a levar alguém dizer assim, aqui estou. Alma aberta. Fiz o que fiz, errei, certamente, fiz muitas coisas boas. Mas aqui estou. A minha consciência está pronta para o julgamento que sou eu a fazer. Aí eu talvez tenha compreendido que aquilo que eu fiz terá sido, não digo tudo aquilo que eu podia ter feito, mas aquilo o mínimo que eu precisava ter feito. Então a gente tem que arranjar essa força interior. O que é que eu preciso fazer para amanhã ser melhor do que hoje? O que é que eu preciso fazer? Amanhã, acordei de manhã. Faz uma espreguiçadela e tal. O que é que eu preciso fazer? Depois à noite, o que é que eu fiz daquilo que eu achava que devia ter feito? São reflexões que não colidem com a nossa vida profissional. A gente pode viver profissionalmente e orar. Eu posso ser empregado de balcão, eu posso ser empregado de mesa, eu posso ser funcionário público, eu posso ser pedreiro. Eu não posso orar. Eu não posso pedir. Aliás, é melhor que eu peça do que estar a fazer, olha, aquele não faz nada, aquele é um preguiçoso, aquele não sei o quê, aquele não merece nada. Estou a pensar em mim, sou eu. Posso orar? Posso. A coisa pode-me correr melhor na vida? Pode. Pode. Eu tenho essa experiência que as pessoas com problemas vinham sempre ter comigo. Eu era comandante. Vinham desabafar. Não iam ao centro espírita desabafar. Soldados e quadros intermédios, etc. Desabafavam. Às vezes abriam como um livro e falavam tudo. Porquê? Quando a gente tem a certeza que não está sozinho, e não está, e o Senhor falará por ti quando fores presente ao juiz, e não está, desde que seja para fazer o bem, não estamos sozinhos. Em qualquer sítio a gente pode ajudar. Em qualquer lugar a gente pode ajudar, até no meio de uma discussão. Em vez de estar à espera, quem é que tem razão? É o outro, não é este. Em vez de estar com essa coisa, por ordem das vibrações, e pode ajudar. Então é isso que nós temos que fazer. O que é que eu acho que devo fazer de acordo com aquilo que eu sei, que eu conheço, da doutrina que aprendi, do Evangelho, que é realmente um manancial de luz. O Consolador lembrará o que eu vos tenho dito e esclarecerá todas as coisas. Não chega só o que eu vos tenho dito. Não pude hoje esclarecer tudo que muitos não têm ouvidos de ouvir, nem olhos de ver. É Jesus a pensar, não sou eu. Mas dia virá em que Ele esclarecerá todas as coisas. Então é essa necessidade que a gente tem. Ir para casa agora, vou comer uma sopa e tal, foi uma chatice. Esteve ali para a hora e meia a falar, nunca mais se calava. Mas agora sim, espera lá. O que é que isto pode mexer com a minha vida? O que é que eu preciso fazer para melhorar um pouco? E isto é muito importante, essa reflexão. Eu vou pedir para que possa fazer a prece final. Nós vamos fazer o passe coletivo. Se eventualmente uma ou outra pessoa no final ainda tiver necessidade do passe individual, venha falar comigo. Mas nós vamos receber o passe coletivo no momento da prece final. Vamos então sentar bem nas cadeiras, descontrair o corpo. Para estarmos bem, sem pensar se o joelho está na posição, se as costas. Vamos serenar o nosso espírito. Afinal, falamos de Jesus, lembramos muito dos seus ensinamentos. Podemos ver o alcance da sua mensagem para nós, os cristãos da nova era. Também sabemos que as curas Jesus atribuiu aos curados. E nós somos os doentes à procura de cura. Então, Senhor, Tu nos conheces.
Somos ovelhas do teu rebanho, tantas vezes extraviadas, tantas vezes descrentes, tantas vezes distraídas da tua proteção. Mas tu nos conheces a todos, sabes as nossas dificuldades e também sabes o que é melhor para nós, para a nossa vida, para o nosso progresso. Mas, Senhor, precisamos da tua força, precisamos da tua luz, precisamos de sentir mais de perto a ação dos nossos protetores que agem em teu nome. E neste momento, Senhor, em que nos preparamos para regressar aos nossos lares, deixa sobre nós as tuas vibrações de amor, de esperança, de certeza que estás connosco sempre, que as dores nos batem à porta, que as dificuldades nos desafiam ao bom combate. Senhor, esparge sobre nós essa luz, essa serenidade, essa paz, para que nós possamos dar testemunho de Ti diante dos homens e hoje, para que nós possamos levar connosco a ajuda que partilhamos com os nossos familiares, às vezes um pouco teimosos, às vezes um pouco distantes da nossa fé, para que nós possamos distribuir a mãos cheias essas vibrações de amor, essas vibrações de paz. Fica conosco, Senhor.